Graça e paz, irmãos, a todos, né? Vamos aqui continuar o nosso análise sobre o vídeo do senhor Carlos Reinart e da senhora Beriana, tá? Aquele análise que nós estamos fazendo para determinar ou descobrir qual dos dois é o mentiroso, qual dos dois está sendo utilizado ou sendo vaso do diabo, né, para enganar as pessoas, tá bom? Então nós vamos analisar dois vídeos. Nós vamos iniciar a nossa análise fazendo a análise do vídeo do senhor Carlos Reinart, ou Reinart, né? O nome do vídeo dele, o tema é a Bíblia e os versículos acrescentados no Novo Testamento. Então esse é o tema do vídeo dele, né? Nós vamos dividir, nós já falamos um pouco da importância, dos critérios que nós vamos estar utilizando, né? E agora especificamente, nessa parte agora do tema, né? Eu irei usar uma metodologia, tá? de análise. Então nós vamos usar vamos dividir em 3 partes o nosso análise, tá? E no quarto será a nossa conclusão final. Então, a primeira análise será uma análise básica para a identificação teológica, ou seja, qual o fundamento do ensino ou a sua origem. Tá? Então, nós vamos analisar o vídeo e ver qual é a sua origem, da onde está sendo tirado esse ensino, né? Qual é a sua origem, porque às vezes o que acontece em teologia, né? E aí quando eu falo em teologia, eu falo todos nós temos uma cosmovisão de tudo, principalmente do mundo cristão. E quando você fala ou opina alguma coisa, ou acredita em alguma coisa sobre Deus, sobre cristianismo, isso é teologia, né? Ela pode ser deturpada, ela pode ser uma teologia errada, que não tem a expressão bíblica, mas não deixa de ser teologia. Então nós vamos aqui primeiro ver, né, vamos fazer uma análise básica para identificar a teologia, o fundamento do ensino, ou seja, a sua origem, né? Nós vamos tentar identificar aqui a origem desses ensinos, né? Da onde surgiu, porque a roda já foi inventada já há um tempo. O problema é que a gente toda hora acha que estamos inventando a roda, estamos criando coisa nova, né? Mas a Bíblia fala que não há nada de novo debaixo do céu, né? Então tudo que nós falamos hoje, alguém já pensou ontem, né? Alguém já discutiu, debateu ontem. Então, e principalmente no mundo cristão, no mundo teológico cristão, nós temos 2000 anos de história da igreja. Então a igreja já debateu muito tema, muito assunto. Inclusive esse assunto aqui que nós estamos debatendo já foi debatido lá atrás, né? Ele já foi debatido, um tema desses já foi debatido lá no primeiro século, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto século, que era sobre a divindade de Cristo, que de novo essas heresias vêm de novo forte aí agora, né? Sobre a divindade de Cristo. E agora também essa ideia aí atingindo também a bibliologia, né? Que é negar a inspiração da Bíblia como sendo a palavra de Deus, né? Então nós vamos fazer uma análise primeiro do tema, né, do assunto, e depois do análise nós iremos dar continuidade no tema, né? Então o primeiro ponto será esse, né, identificação da teologia, ou qual é o fundamento dela, qual é a sua origem, né? O segundo, nós vamos fazer uma análise do tema para determinar os pontos específicos, tá? Então, quais são os pontos específicos do ensino que está sendo aplicado, tá? Terceiro, nós iremos fazer uma exposição bíblica e ortodoxa sobre o tema abordado, ou seja, nós vamos levar em consideração a ortodoxia, ou seja, o que sempre foi ensinado dentro da igreja, né, de forma histórica, trazendo materiais históricos sobre o tema, o que a igreja sempre ensinou, né, durante esses 2000 anos de história, e também a autoridade final, que é a Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre o tema,
tá? O que sempre foi defendido dentro da igreja e o que a Bíblia fala sobre o tema. Então, são esses três métodos, tá? Nós vamos dividir o método em 3 partes, tá? E o quarto será uma conclusão sobre o debate. Aí nós vamos dar o veredito, qual dos dois estão mentindo, qual dos dois está sendo utilizado por demônios para estar propagando falsos ensinos, tá bom? Então, primeiro nós vamos fazer uma análise do senhor Carlos Reinaldo, seu vídeo, tá? Nós vamos aqui apontar alguns termos que ele usa, eu vou pausar o vídeo, determinados termos, tá? E aí a gente vamos fazer uma análise mais ampla sobre o assunto. Então vamos lá, vamos ouvir aí o senhor Carlos Reinaldo, tá? Ele eu não vou usar o vídeo dele, eu vou pôr a foto e só o áudio. Agora a Beriana eu já vou utilizar, que ela me autorizou, tá bom? Então vamos lá? Vamos iniciar. No penúltimo vídeo que eu fiz sobre a Bíblia ser ou conter a palavra de Deus, muitos foram contra o vídeo, contra os argumentos bíblicos que eu dei para defender o conteúdo da Bíblia, que é a Escritura Sagrada. Aí muitos fizeram uma pergunta dizendo... Vamos já parar, porque ele já inicia fazendo uma dicotomia entre Bíblia e Escritura Sagrada. Então, a base dele, a base do senhor Carlos Einar, é que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém as Escrituras Sagradas. Ele faz uma dicotomia entre Bíblia e Escritura Sagrada, né? Depois nós vamos dizer onde surgiu essa visão, de qual foi o surgimento, de onde começou a surgir tudo isso, tá? Então isso daí não é invenção do senhor Carlos Einar. Ele está falando aquilo que algum tempo atrás já foi levantado, já foi debatido e discutido, e nós vamos mostrar a origem desses fundamentos doutrinários do senhor Carlos Einar, tá bom? Então primeiro ele faz uma dicotomia, ele separa a Bíblia das Sagradas Escrituras, tá bom? Ele separa a Bíblia das Sagradas Escrituras. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa analisar aqui do senhor Carlos Reinaldo. Se a Bíblia contém a palavra de Deus, então nela também pode existir coisas que não são a palavra de Deus. E como separar o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus? Como você vai separar o que é a palavra de Deus e do que não é a palavra de Deus? Vamos continuar ouvindo o senhor Carlos Reinaldo para ele poder nos ensinar como isso pode acontecer. No meu vídeo, eu não diminuí e também eu não descrevi da sua originalidade. Mesmo eu afirmando que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu acredito piamente na inspiração e no poder das Escrituras. Então, viu de novo a dicotomia? Mesmo ele acreditando que a Bíblia contém a palavra de Deus, ele acredita piamente no poder, né, e na inspiração das Escrituras. Então, novamente, ele faz uma dicotomia entre Bíblia e Sagradas Escrituras, né? Diferenciando, criando dois objetos em si, né? Entre Bíblia e Sagradas Escrituras, e para daí então fundamentar a sua tese de que a Bíblia contém a palavra de Deus. Primeiramente ele tem que separar Bíblia de Sagradas Escrituras. Então você tem que entender isso, senão você não vai perceber essa forma sigilosa que o senhor Carlos Reinaldo está utilizando aqui para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Então há uma separação entre Sagradas Escrituras e Bíblia Sagrada. Só que no vídeo eu poupei os inscritos aqui no canal e uma verdade que não tem como fugir, está patente para aqueles que estudam as Escrituras. Então isso está patente, não dá para fugir, isso está patente para os que estudam as Escrituras, né? É claro que existem vários estudiosos das Escrituras, né? Tanto os que defendem a Bíblia como palavra de Deus, como aqueles que não defendem a Bíblia como palavra de Deus. A questão é, quem são esses homens, né? Quem foi que defendeu que a Bíblia é a palavra de Deus e quem foi que defendeu que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Qual desses homens são piedosos, como ele falou aqui, eu acredito piamente, pia vem de piedade, né? A palavra piedade vem dessa etimologia da palavra pia, né? De piamente ou de piedade.
Então, o que acontece? Ele está dizendo aqui que os grandes estudiosos afirmam isso, né? Mas nós temos várias escolas teológicas, e existe uma escola teológica que ensinou isso que o senhor Carlos Reinart ensinou. Agora nós temos que saber qual foi a escola teológica, da onde surgiu isso daí, e se esses homens dessa escola teológica, eles têm base ortodoxa, se esses homens, se isso que o senhor Carlos Reinart está falando já vem lá de trás. Se isso sempre foi ensinado dentro da igreja, ou se há novas revelações sobre a questão da Bíblia, se é a palavra de Deus ou não. Então nós vamos primeiro analisar, eu não vou antecipar agora o tema, tá? Primeiro nós vamos fazer uma análise e depois nós vamos continuar aí no análise em si. Vamos lá. E o tiozinho lá, ele disse que Jesus não é a palavra de Deus. Ele falou que a Bíblia é a palavra de Deus, que a verdadeira infalível palavra de Deus é a Bíblia, e que Jesus não é a palavra de Deus. É uma idólatra da Bíblia, está idolatrando a Bíblia. Ele aqui ele vai fazer uma alusão, ele vai fazer uma encenação, né? Ele põe um vídeo meio que pejorativo, meio não, uma imagem pejorativa do irmão Genésio, né? Dizendo que o irmão Genésio é um idólatra da Bíblia, porque separou Cristo da palavra da Bíblia, que Cristo não é a palavra, mas a Bíblia, e o acusou de idólatra da Bíblia. Esse idólatra da Bíblia também não vem da cabeça do senhor Carlos Reinart, tá? Isso daí também já foi... os cristãos do passado também foram acusados de idólatra da Bíblia também. E também nós vamos ver a fonte disso daí, quais foram os teólogos que chamaram os defensores da Bíblia como palavra de Deus, como idólatra da Bíblia, tá? Então ele fez também uma outra dicotomia aqui, dizendo que Cristo é a palavra de Deus e não a Bíblia. Isso tudo, na verdade, é uma forma de lançar fumaça com relação à veracidade das Sagradas Escrituras. Aqui agora ele vai criar uma oposição entre a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus revelada aos homens, que é a palavra criadora, né? Ele faz uma distinção entre palavra de Deus, na verdade ele não faz uma distinção, ele coloca a palavra escrita contra a palavra criadora, né? Ele cria novamente ele cria uma dicotomia, e ele cria agora um conflito, né? Ele cria um conflito agora entre a palavra escrita e a palavra criadora, que é o próprio Deus, Jesus, né? O Deus encarnado, né? E nós vamos continuar aqui, né? Essa análise, tá bom? E mais para frente nós vamos entrar nesses temas aqui. Eu esqueci uma palavrinha que explica isso daqui, mas até o final do vídeo eu vou lembrar e eu vou estar aqui passando aqui para os irmãos. Está tirando o mérito que é Cristo, que é de Cristo colocando no livro. De novo ele criou aqui essa luta, né? Essa batalha entre Bíblia e Cristo. Está tirando os méritos de Cristo, está colocando na Bíblia, como se houvesse uma desarmonia, né? Um confronto entre as Escrituras Sagradas com relação à revelação do Verbo, né? De Deus encarnado. Então ele está criando de novo aqui esse dualismo, lembrei da palavra, tá? Esse dualismo, isso se chama dualismo. Então existe um combate entre Bíblia e Cristo. Então, se Cristo é a palavra, a Bíblia não pode ser a palavra, né? E aí quem defende a Bíblia como palavra é o idólatra, uma vez que Cristo é a palavra, né? Mas Cristo é a palavra criadora, enquanto a Bíblia é a palavra revelada e escrita para nós sobre o Deus Todo-Poderoso e aquilo que ele quis se revelar de si mesmo, né? E também sobre nós, os seus seres criados na sua criação, tá? Nós vamos continuar aqui no análise do nosso vídeo, tá bom? Tem muita coisa que poderíamos abordar sobre só esse tema aqui, tá? Mas vamos assistir mais um pouquinho aqui, senão vai ocupar muito tempo. E eu falo aqui mais uma vez, a Bíblia, o conteúdo da Bíblia, as escrituras que estão contidas na Bíblia, elas só têm relevância porque todas elas direcionam a Cristo. Olha só, né? A Bíblia
o conteúdo da Bíblia ela só tem relevância porque todas elas direcionam a Cristo. Isso daí não é, entenda uma coisa, isso daí já foi falado lá no passado. Nós vamos aqui ver o senhor Carlos reinar. Nós iremos mostrar que o Senhor não é órfão, tá? De repente o senhor acha que é órfão, de repente o senhor acha que não tem pai, né, teológico, de repente você acha que a sua teologia é uma teologia revelada diretamente de um elo entre você e Deus, mas nós iremos mostrar aqui que todos esses seus argumentos, ele tem uma fonte, tá bom? O senhor, como um estudioso da Bíblia, como falou, como vai falar daqui um pouco mais para frente, né, que é um estudioso da Bíblia, o senhor deveria, pelo menos, eu acredito que, pelo que o senhor fala de si mesmo, que é um estudioso da Bíblia, o senhor deve saber qual é a fonte, né, da sua doutrina. Não é possível que o senhor não saiba, né? Eu vou... Agora, porque o senhor não fala qual é a fonte, esse é o grande problema, né? O senhor não poderia estar escondendo. Ou o senhor não sabe e está querendo passar como um estudioso da Bíblia. Eu poderia lhe chamar de um pseudo-estudioso, né, da Bíblia, e não um estudioso verdadeiro. Então, nós temos que ver direitinho aí qual a sua posição, né? Então, essa parte aqui você novamente cria um conflito entre a Bíblia e Cristo, né? E a Bíblia, e aí você reduz a Bíblia, porque a Bíblia você coloca ela como um livro comum, né? E ela só tem relevância alguma porque ela fala de Cristo. Não, ela só tem relevância total porque ela é a palavra de Deus, entendeu? Ela tem relevância porque foi o próprio Deus que inspirou os apóstolos e os profetas. É por isso que ela tem a relevância, tá? Então tudo isso daqui são fumaças lançadas que o seu papai teológico ou os seus pais teológicos falaram tempos atrás. E eu irei demonstrar aqui de onde é a origem da sua teologia, tá bom? E, consequentemente, a origem da teologia da congregação que está no Brasil, tá bom? E quais foram os efeitos dessa teologia ensinada pela congregação cristã no Brasil, defendida pela vossa excelência, tá? E qual foi o estrago que ela fez no continente europeu, tá bom? Então, eu lamento lhe informar, mas o senhor Carlos Reinar, o senhor não é órfão teológico, tá? Você tem vários pais teológicos, pode ser que você não os conheçam, mas eu irei expor os seus papais aqui, tá bom? Vamos continuar aqui vendo os seus argumentos. Só isso. Se não houvesse Cristo, não houvesse o Criador, a Bíblia seria um livro como qualquer outro livro. As Escrituras são a inspiração divina, são a palavra de Deus. A Bíblia contém as Escrituras, que é a verdadeira palavra de Deus. Então aqui nós vemos de novo a separação, né? Entenda isso. Então a Bíblia contém a palavra de Deus, que é as Escrituras. Então as Escrituras e Bíblia são coisas totalmente separadas. A Bíblia só tem relevância porque contém as Escrituras. Então há aqui uma separação, tá? Uma dicotomia entre o que é Bíblia e o que é Escritura Sagrada. Existe uma separação aqui, tá? Existe um dualismo entre a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, e a palavra criadora, que é o próprio Cristo, tá? Então ele também criou esse dualismo, como se a Bíblia estivesse em conflito, né? E quem defende a Bíblia não pode defender Cristo, né? Então existe esse dualismo, isso é uma forma de lançar fumaça para os experimentados na palavra de Deus, para quem tem conhecimento bíblico, isso não afeta. O problema é que isso daqui, para uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, ou recém-convertido, afeta totalmente, porque desconecta ele das escrituras sagradas, né? E ele passa até ter medo de ler a Bíblia ou de procurar conhecer o Deus que se revelou na Bíblia, porque ele vai achar que ele está pecando contra Deus se ele lê a Bíblia, né? Ele vai achar que ele está idolatrando a Bíblia, então ele vai sempre olhar para a Bíblia com um ar de repúdio, né? De repulsa. Isso é muito perigoso, porque afasta as pessoas das verdades de Deus. É muito sério o que esse Senhor faz, né? Ele consegue aqui, eu estou no 1 minuto e 50 segundos do vídeo dele.
E ele já conseguiu já fazer uma devassa aqui, que para muitas pessoas, eu estou no meu vídeo 20 minutos já, ele está no 1 minuto e 50, e ele já conseguiu fazer uma devassa aqui, que vai ser irressacível, será destrutível na vida de muitas pessoas, o que esse Senhor causou agora em menos de 2 minutos, né? A gente vê uma coisa dessa, é triste, né? O que uma pessoa dessa faz, né? Pelo menos ele tinha que mostrar quais são as fontes dele, mas ele não sabe. Ele é um estudioso da Bíblia, um pseudo-estudioso, e ele não sabe qual é a origem dos seus ensinos. Mas nós vamos expor aqui os seus enganos e qual é a origem da sua teologia, tá? Mas aqui ele já criou um estrago muito grande na vida de muitas pessoas, em menos de 2 minutos de vídeo. Nós estamos aqui nos 20 minutos, já nos 21 minutos de vídeo, e ele já conseguiu aqui já fazer uma devassa muito grande. Isso porque eu não entrei no tema do Logos, daquela passagem que diz no princípio era o verbo, ou era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, porque levaria mais 10 minutos só para explicar isso daí, né? Então, em 2 minutos, nós temos aqui, ele compactou um monte de ensinos teológicos, de um pensamento teológico, filosófico, de um determinado tempo da história da igreja, que nós vamos abordar depois, e ele bombardeou aqui a mente de várias pessoas as quais nunca mais conseguirão se recuperar dessas heresias, mas ele vai pagar um preço muito caro diante de Deus por causa disso, tá bom? Então é uma análise, mas ao mesmo tempo também é uma refutação, tá bom? Então, irmãos, nós vamos parar por aqui. Eu achava que eu conseguiria abordar todo o vídeo dele em um tema só, em um único vídeo, e depois já iríamos abordar o da Bereana, mas tá complicado, não dá para passar correndo aqui no vídeo do senhor Carlos Reinato, tá bom? Então nós vamos parar por aqui, depois nós vamos voltar em outro vídeo aí. Deus abençoe a todos.